motivo de grande alegria estarmos aqui e rever os irmãos, né? Alguns irmãos que a gente pouco vê, mas que nós amamos, né? E creio que um dia vamos morar no céu juntos. Então vamos entrar na palavra. Capítulo 6 de Josué. Quem veio quebrar muralha aqui nessa noite? Quem está com essa fé aí? Glória a Jesus. Todos acharam? Josué capítulo 6. Eu vou ler só alguns versículos para a gente não ser prolongado. A partir do versículo 16 diz assim: E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, e ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o turbeis. Porém toda a prata e ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido das buzinas, da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Glória a Deus. Que o Espírito Santo possa falar comigo e com você nesta noite, através desta palavra. O povo de Israel tinha, todos vocês sabem, saíram do Egito, e Deus tinha uma promessa de uma terra prometida. Só que, ao deparar diante dessa grande dificuldade, que era o Jericó, para que essas muralhas caíssem, Deus tem algumas estratégias, né? Porque Deus podia ter feito um povo, quando Deus chamou Abraão, Deus não falava mais com o homem, e resolveu escolher Abraão, e Deus tinha um propósito para escolher Abraão, mas também tinha um propósito, porque Abraão andou naquela terra, né? Era Abrão, depois tornou-se Abraão, só que essas cidades não existiam, e Deus não fez naquele momento Abraão, a terra, mas Deus permitiu que ele se formasse uma nação, pelo menos em número de povos. Depois Deus tinha um plano de levar Israel. Deus tem um plano na nossa vida, irmãos. Deus tem estratégia, amém? Deus não faz nada por acaso. Então Deus, além de ter estratégia, um plano para o seu povo, Deus respeita, né, o tempo. Então o que Deus fez? Deus levou o povo de Israel, que se tornou Israel quando Deus mudou o nome de Jacó. E de Jacó tinha 12 filhos. Deus os levou para o Egito e permitiu que eles fossem escravizados por um determinado tempo. E nesse determinado tempo, houve, naquela terra onde Deus ia colocá-los, o aumento da iniquidade, da insatisfação de Deus com aqueles povos. Veja como está acontecendo. E Deus queria se fazer conhecido. Veja, irmãos, Deus não quer só nos dar a salvação. Jesus, através de Jesus, você aceitou a Cristo, agora estou satisfeito. Não, Deus
Deus não fez só isso, Deus quer manifestar a sua glória, o seu poder, o seu nome, ser conhecido através da minha e da tua vida. Por isso nós somos chamados, por isso existe igreja, né? Então Deus fez essa campanha aqui, colocou no coração dos irmãos, do bispo, dos irmãos, fazer essa campanha. Deus tem um propósito para isso. Deus tem uma estratégia para a tua vida, para que você seja abençoado. Então Deus manifestou todo o seu poder. Deus podia ter mandado Moisés lá e simplesmente tirado na primeira ordem de Deus, ele tirava lá o povo, porque Deus é Deus. Mas Deus preferiu endurecer o coração de Faraó, para Deus fazer todas as suas maravilhas no Egito, para manifestar o seu nome. E quando esse povo saiu do Egito, Deus abriu o Mar Vermelho. Todos souberam, né, que Deus tinha feito isso. E não só isso, depois, quando eles vieram passar o Mar Vermelho, eles venceram 2 reis famosos naquela época. Tanto é que quando você vai lá para o capítulo 2 de Josué, você encontra os dois espias que vão olhar Jericó. Eles entram na casa de uma prostituta chamada Raabe, que ficava em cima do muro. Olha só como é. Deus ia derrubar o muro, e a casa dela ficava em cima do muro. E ela esconde esses 2 espias, porque alguém dedurou que eles estavam na cidade dos hebreus, e ela fez uma aliança com ele. Mas as palavras dela, né, é que nos chama a atenção. Ela diz: nós sabemos que Deus tem entregado esta cidade na mão de vocês, porque nós ouvimos, aliás, que o que Deus fez através de vocês, que Deus abriu o mar e vocês passaram em seco, e que vocês derrotaram os 2 reis, e agora não nos resta mais forças. Olha o que Deus fez, a primeira estratégia de Deus para Josué encarar esta vitória. Ele pôs medo no coração daquelas pessoas. Amém? Amém. Aleluia. Irmãos, o inimigo está derrotado. Aleluia. Primeira coisa que Deus tem que colocar no nosso coração é coragem, é ânimo, né? Porque pessoas desencorajadas, elas têm medo, elas têm pavor, elas não têm ânimo, elas não têm coragem nem de se levantar do lugar. É isso que Deus fez com o inimigo. E o inimigo das nossas almas já está derrotado. Então Jesus encoraja o seu povo, né, a vencer as batalhas. Então a primeira lição que eu vejo aqui, que Deus nos traz grandes desafios. Nós temos desafios na nossa vida para vencer. Às vezes nós achamos que é pequeno e outros acham que é grande. Mas tem uma coisa, Deus nos encoraja a enfrentar e não a retroceder. Por isso que tem pessoas derrotadas e pessoas vencedoras. Sabe por quê? Porque as vencedoras, e eu creio que aqui todos são vencedores, têm coragem para enfrentar. E o que você está fazendo nesta campanha? Você está enfrentando a adversidade. E o Senhor te encoraja a você orar, a você clamar, a você lutar por aquilo que você está precisando. Aleluia. Quando Jesus veio andando sobre o mar, tinha uma tempestade, tinha um vento, e os discípulos primeiro pensaram que era um fantasma. Depois Jesus falou: não sou eu, não tem mais. E Jesus estava andando sobre as águas, e Pedro falou para Jesus o seguinte: olha, se é tu mesmo que é Cristo, mande deixa eu andar sobre as águas. Jesus o encorajou, falou: anda, vem. Jesus podia ter dito para ele uma série de coisas. Não, você pode afundar, você pode ter medo. Jesus falou: anda, você tem coragem, anda. E Pedro desceu e começou a andar sobre as águas. O texto não me revela quanto tempo Pedro andou sobre as águas. Quantos metros?
Mas o texto me revela que quando ele estava andando sobre as águas, ele teve uma coisa que a gente não deve ter: medo. Você sabe por que ele teve medo? Porque ele olhou para a circunstância e parou de olhar para Cristo. Sabe, se Josué ficasse olhando para aquela muralha enorme, que andava um carro em cima, era intransponível, ele ia dizer: como é que nós vamos entrar nessa cidade? É impossível. Israel não era um povo bem armado. Israel acabou de sair do Egito. Se tivesse uma espada lá, acho que era muito. Viu? Mas eles tinham uma palavra de Deus para a vida de Josué. Você vai enfrentar Jericó. Aí Jesus fala para Pedro: por que duvidasse, homem de pequena fé? Irmãos, enfrente os seus desafios. E Deus te encoraja a enfrentar mesmo. Porque o inimigo já é derrotado, ele já está derrotado. Ele tenta, se levantar, ele tenta fechar, ele tenta barrar as nossas conquistas. Mas ele já está derrotado. Tenha em mente o seguinte: que Deus é contigo. E Deus nos encoraja, lá em Isaías capítulo 42, versículo 2, ele diz para o povo de Israel: quando passares pelas águas, estarei contigo. Você está com medo? Quando passares, e quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Essa coragem que Deus nos dá para enfrentar as nossas dificuldades. Ele está dizendo: eu sou contigo. Segunda coisa, para a vitória, é você depender de Deus. Total dependência dele. A estratégia de Deus para Josué, ele não mudou. Diz assim, que ele levasse armas, espadas nem lanças. Os homens de guerra rodearam a cidade, mas na frente iriam os sacerdotes com buzina de chifre, de carneiro, e junto deles a arca do Senhor. A arca, todos sabemos que era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Deus estava dizendo a Josué que a vitória não dependeria de armas, de estratégias, mas da dependência da sua presença com o seu povo. Aleluia. Irmãos, a tua vitória não depende das suas forças, não depende do que você tem no banco, no bolso. A sua vitória depende exclusivamente do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Veja aqui que diz João capítulo 5, versículo 15. Assim sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa. E como sabemos que isso é verdade? Sabemos também que Ele nos dá o que lhe pedimos. Isaías 40, 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Isaías capítulo 41, versículo 13. Pois eu sou o Senhor teu Deus, o que te segura pela mão direita. Ele diz: não temas, eu te ajudarei. Então nós estamos na dependência de Deus. Eu digo sempre que nós dependemos exclusivamente de Deus, em tudo. Às vezes as pessoas acham que a gente é arrogante por causa disso. Não, mas não, Deus está no controle. Os irmãos ficavam meio assim comigo nesse negócio da pandemia, porque eu falava: não, nós vamos enfrentar isso aí. Mas falei: Deus está no controle. Se Ele quiser que a gente morra, morre. Nós não podemos nos acovardar. O povo de Deus, irmãos, ele é um povo que tem alguém, um general, ele tem Deus na sua vida. E nós precisamos saber exatamente o que Deus representa para a gente. E quanto nós estamos dispostos a confiar nele. Se for para morrer por ele, nós morreremos por ele.
Se for para viver com Ele, viveremos por Ele. Mas nós somos dependentes dEle. Porque o dia que nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós dizemos assim para Ele: Senhor, eu sou teu e tu és meu. Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ora, se não vivo eu mais, então as minhas vontades, o meu querer, depende dele, de Deus. Mas Ele vive em mim, Ele vive por mim, Ele está comigo, Ele anda comigo. Aleluia. Se eu estou no ônibus, Deus está comigo. Se eu estou no carro, Deus está comigo. Se eu estou na casa, Deus está na casa. Aleluia. Aonde eu estiver, Deus está conosco, irmãos. Nós temos que viver na dependência de Deus e não do homem. Na dependência exclusivamente de Deus. Deus, eu estou aqui. Eu sempre dizia onde eu trabalhava: eu estarei aqui até quando Deus quiser que eu esteja. Quando Ele não quiser mais, eu não estarei mais aqui. Fiquei 19 anos lá. As pessoas achavam isso estranho. Não, Deus, tinha cortes, tinha, durante 19 anos, gente que ia, gente que voltava, gente que ia mandado embora. Mas eu estava lá. Eu dizia a mesma coisa quando tinha crise. Deus está no controle da minha vida. Então isso se chama dependência de Deus, irmãos. Veja o versículo de Isaías 41:3 que eu li aqui. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus. Isso é pessoal. O salmista Davi disse: o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o meu pastor. Né? O Senhor é o meu pastor e nada faltará. Ele está dizendo, isso é pessoal, é íntimo. Irmãos, você viver uma vida com Deus é individual. Sabe, eu sempre digo que a nossa fé não depende dos outros. Depende da nossa confiança que nós temos em Deus. A minha fé não depende da minha mulher, não depende dos meus filhos, a sua fé não depende dos meus pais. A minha fé está firmada no Senhor. A confiança que você deve ter é única. Ele diz assim: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te segura pela mão direita. Ele diz: não temas, eu te ajudarei. Terceira coisa, Deus aumenta o pavor que havia em Jericó. Como é que Deus fez isso? A estratégia de Deus vem de antes. A forma como Deus tirou o povo do Egito, que eu já falei para os irmãos. E quando Deus diz assim para eles: olha, vocês vão rodear a cidade. Eles já estavam tremendo de medo, estavam ou não estavam? Mas Deus fez algo que ninguém fez. Que aquela cidade já deveria ter enfrentado várias guerras. Mas o povo, além de estar com medo pela fama que Israel trazia, quando a pessoa tem uma fama, quando você conhece uma pessoa que ela tem uma fama de briguenta, a pessoa até se afasta dela, né? Tem até medo, não tem? Não tem? Aquele ali é briguento, aquele lá bate bem. Então todo mundo pensa bem antes de arrumar confusão com ele. Israel tinha uma fama. E que eu disse para vocês, né? Israel vinha com a fama de Deus abrir o mar vermelho e destruir os reis. E agora Deus manda que eles rodeiem a cidade. Aí ele falou, mas... E disse, olha, vocês rodeiem. Primeiro vocês vão rodear 6 dias. Aí o povo tinha que ficar rodeando a cidade. Agora vocês imaginam o seguinte, ô Lucas.
Eu vou perguntar também para as irmãs, né? Eles tinham que rodear no primeiro dia, todo Israel, crianças, homens, mulheres. Ninguém podia ficar fora. Todos que tinham que estar lá. Porque a guerra, a vitória, Deus é que daria. Mas eles tinham que cumprir a ordenança de Deus. Você está aqui, irmão, tem gente que não quer receber de Deus, não quer fazer nada, não quer levantar um dedo, não quer levantar uma oração a Deus, mas quer vencer. Você já viu aquela pessoa que quer ser cheia do Espírito Santo, mas não quer orar? Não é? Ela quer ser cheia do Espírito Santo. Eu tenho desejo, mas não busca. As pessoas querem vitória, mas não buscam. As pessoas querem vitória, mas não querem obedecer a Deus. E o passo da obediência é o passo da vitória. Então Deus falou para eles assim, por mais absurdo que seria, eu vou contar uma coisa aqui para vocês, irmãos. Quando nós estávamos para construir Penteado, e estava meio enroscado a construção. E eu lembro que, sei lá, Deus tocou no meu coração e falei, olha, vamos fazer igual fez esse texto aqui das muralhas. Nós vamos rodear todo dia, nós vamos dar uma volta. Eu lembro que a gente subia e rodeava o terreno, passava pelo escadão que tinha lá. Eu falei, quem vai comigo? Poucas pessoas foram comigo. As que acreditaram, foram. Tem gente que falou, pastor está... Obreiros não foram. Que achavam que aquilo era meio maluco. Mas as coisas de Deus, elas são sobrenaturais, irmãos. Ela acontece pela fé. Não é... Não acontece... Deus faz coisas que a gente não espera. Aí Deus manda... Nós rodeamos lá 6, depois 7... No último dia 7 vezes, igual que está aqui, orando, e a partir daquele dia, Deus começou a abrir as portas, nós construímos uma igreja. Começou a partir dali. Então o que Deus queria fazer? Derrubar um principado. Derrubar potestades que estão no ar. Que trabalham contra a igreja, que trabalham contra os crentes. Irmãos, nós temos um inimigo que ele é derrotado na cruz do Calvário, e ele está debaixo dos pés de Cristo, e não debaixo dos nossos pés. Paulo fala que em breve estará debaixo dos nossos pés. Mas você vê crente pisando na cabeça do diabo, sai fora dele, quer conversa. Nós não temos esse poder ainda. Nós podemos enfrentá-lo no nome de Jesus Cristo. Mas ele está debaixo dos pés de Cristo. Aí Paulo fala assim, em breve estará debaixo dos nossos pés. Mas ele está debaixo dos pés de Cristo. E eu, escondido em Cristo, eu consigo a vitória, eu consigo vencê-lo. Mas ele nunca se dá por derrotado. Porque se ele nos derrotar um crente, é uma afronta a Jesus. Por que você acha que ele lutou para derrubar o homem no jardim? Porque ele queria afrontar Deus. Não era tanto pelo homem, mas ele falou, se eu derrubar o homem, eu afronto Deus. Porque Deus tinha feito o homem as suas primícias. E ele ficou enciumado. Porque ele é enciumado, ele é alguém que queria ser acima de Deus. Né? Ele queria ser maior do que Deus. Ele falou, farei o meu trono acima do Altíssimo. E quando Deus o expulsou de lá, ele veio se vingar em quem? Na criação de Deus. Nós, que somos a criação de Deus, feito pela mão de Deus. Estão entendendo? Então ele luta para nos vencer, para lutar. Então ele lança problema, lança dificuldade, levanta muralhas. Mas nós precisamos, como crentes, saber as estratégias para enfrentar e derrubar essas muralhas levantadas pelo inimigo das nossas almas. Então está aqui que a terceira é você obedecer a Deus. Por mais, mas Deus falou assim, rodeia a primeira vez. Alguém falou, alguém podia ter falado, mas isso é uma maluquice. Mas tem uma coisa interessante que me chama a atenção.
É que Deus falou para vocês vão rodear a cidade e ninguém vai falar um A. Você já pensou segurar mulheres e crianças sem falar? Ia coçar a garganta, não ia não, irmã? A mulher não gosta de falar, gosta, né? Tem homem também que gosta, mas você imagine, né? Deus falou, vocês vão rodear aquela cidade em silêncio. Em silêncio. Não era para abrir a boca. Aí você imagina aquele multidão de pessoas andando, todo mundo, mudinho. À vontade, meu Deus. Alguém chegou para o José, não posso falar nem um pouquinho. Mas aí estava, irmãos, a obediência do povo. Sabe que às vezes tem momentos na nossa vida que é momento de nos calarmos. Às vezes a gente fala demais. Reclama demais. Entendeu? Há momentos na vida da gente que a gente tem que se calar e esperar na vitória do Senhor. Que não é porque você ficar falando que vai resolver. Você vai perturbar mais a cabeça dos outros. Tem gente que acha que por muito falar vai resolver. Eu falo mesmo, fala, continua enchendo. Não é? Não é, tem coisas que não é para falar, tem coisas que é para esperar no Senhor. Orar, buscar, falar com Ele. Aleluia. Quando eu quero falava para ela, mas eu não sou para você melhor do que 10 filhos. Ela falava, eu prefiro falar com Deus. Você é bonzinho, mas eu quero que eu tenha um objetivo, vim falar com o Senhor. Até ela ficava falando para Eucana, ela é minha afronta, eu preciso ter filhos, né? Olha como fez Raquel, né? Falou, é Raquel, né? Falou, dai-me filhos, senão morrerei. Ele falou, sou eu Deus, por acaso? Então, irmãos, tem coisas que a gente tem que ficar calado e falar com Ele. Porque quando você fala demais, você entrega para a pessoa os seus problemas que não vai resolver. E o diabo também escuta. Então tem coisas que é com Deus, é você e Deus. É por isso que Jesus uma vez disse, olha, quando você quer falar com o Pai, entra no seu quarto em secreto e fala com Ele. Porque tem coisas que as pessoas não precisam saber que a gente quer. Porque não vai resolver. É só Ele que pode solucionar. Há coisas que você pode pedir oração, mas tem coisas que é você que tem que falar com Deus. Por isso a sua participação neste culto aqui é de extrema importância. É de ter fé, de confiar em Deus. E eles passaram 6 dias rodeando, o primeiro dia não falaram nada. Aí quando chegou no arraial, todo mundo falaram a noite inteira. Aí chegou no 6º dia em silêncio. E o silêncio deste povo incomodou quem estava em cima do muro. Por que será que eles estão rodeando e não falam nada? Você imaginou? Eles não falam nada, eles não gritam, eles não xingam, eles não falam que vai destruir. Aquilo foi incomodando quem estava lá. E o povo rodeando, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Deus estava vencendo eles pelo cansaço. Cada volta do povo de Israel, o inimigo se sentia mais fraco. A cada dia que você vem aqui glorificar, buscar a Deus, o inimigo da tua alma vai se sentir mais fraco para ir embora. Aleluia. Deus está te dando uma estratégia. E ele se sentia mais fraco e mais nervoso. E no último dia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus fala assim, irmãos, isso aqui é fé, viu? Você cumprir as coisas de Deus é fé. É você ver o impossível acontecer. O povo podia ter falado para Josué, você está de brincadeira, vamos ficar aqui, ainda sem falar. É fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé.
exclusivamente pela fé. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz, porque andamos por fé e não por vista. Eles já viram, olha só que coisa tremenda. Você vê uma muralha que está na sua frente, mas você crê que ela já caiu. Entendeu? É você estando no problema e já crendo que Deus já solucionou. Mesmo estando ali parado, eles foram pela fé. Rodear pela fé 6 dias é fé. Sem arma, sem canhão, nem existia essa época, lógico. Né? Como cair as muralhas? Como derrubar as muralhas sem uma arma potente para derrubar aquelas muralhas? Irmãos, as muralhas caem pela fé. Como vencer os problemas, como vencer as dificuldades, é pela fé, crendo que Deus vai realizar o milagre na sua e na minha vida. É crendo que Deus vai fazer o impossível às minhas vistas para acontecer, para lhe conceder um milagre, porque para Deus tudo é possível. Nós que achamos que é impossível, para Deus tudo é possível, mas Deus tem o seu tempo. Deus tem a sua estratégia. Deus tem o tempo do seu milagre, tempo de cantar, tempo de chorar, tempo de orar. Há tempo de abraçar, há tempo de não estar abraçado como nós estamos vivendo agora, mas vai chegar o tempo de abraçar outra vez. Há sempre um tempo na nossa vida, irmãos, e esse é constituído por Deus. Hoje eu estou chorando, mas amanhã você vai estar sorrindo. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Uma hora você vai estar alegre, feliz, contente, vai haver o dia que você vai estar triste. Isso faz parte da vida. Ela corre assim, acredito que ela corre que nem as batidas do nosso coração lá, que fica assim, tim, 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 tim. Um dia você ri, outro dia chora. Mas a vida é feito assim. Deus fez a vida desta forma. Ela está batendo. Se ela ficar assim, reta, você morre, mas se ela estiver batendo, você está vivendo, você está lutando, você está sorrindo, você está chorando, você está clamando, você está pedindo, você está insistindo, você está esperando alcançar de Deus através da sua fé nele, a sua vitória, o teu milagre. Aleluia! São as batidas do nosso coração, irmãos, é sinal que o nosso coração está vivo, está batendo, e Deus está morando dentro da nossa vida, e Deus tem te dado fé, tem te dado coragem, tem te dado vida, e vida com abundância, para que você possa clamar. Deus te deu fôlego, Deus te deu a boca, Deus te deu os pés, Deus te deu as mãos, aleluia. Para que você possa andar e caminhar, trabalhar e glorificar o seu nome pela sua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 2, versículo 1 diz assim: eis que o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Quer dizer que eu ando por fé, eu durmo por fé, eu levanto por fé, eu acordo por fé, eu trabalho por fé, eu estou aqui pela fé, eu como por fé, aleluia, eu pago a minha conta pela fé, né, Davi? Aleluia, por fé. Por isso tem gente, irmão, que desiste da vida. Você sabe por que tem gente que se mata? Você sabe por que tem gente que desiste da vida? Porque dele extinguiu-se a fé em Deus. A fé. De saber que você é alguém. Que você é filho. Aleluia. Tem gente, irmãos, que ele acha que só acontece as coisas com ele. Você conhece assim? Né? Irmãos, eu pergunto para os irmãos, qual é o nosso procedimento como um crente? Veja alguém que gostou, nós somos escolhidos, lavados, somos separados por Deus, né? Nós somos as meninas dos olhos do Senhor, o nosso nome está escrito na palma da sua mão. E aí,
alguém encosta perto de um crente. Olha como é importante você viver pela fé. Que às vezes a gente está orando por alguém, a gente está enfermo. Sabia disso ou não? Às vezes você ora para alguém para Jesus curar, e Jesus cura ele, que você continua com a sua enfermidade. Bom, como pode ser isso? Isso é coisa de Deus, é fé. É a mesma coisa que alguém encosta perto de você no ônibus e começa a contar a triste vida dela. Ela não conhece Deus. Você conhece. Você imagina que a sua vizinha bate na sua porta ou encontra você na rua. Falei, como é que você está? Ai, minha vida está terrível, está assim. Você vai falar para ela o quê? Ai, você não sabe da minha. Aí depois que você contou toda a sua triste história para ela, aí você vai falar o que para ela? Jesus resolve? Hein? É melhor você nem falar no nome de Jesus mais. Disfarçar. Imagine se a pessoa falar, mas você não é crente? Porque nós perdemos a motivação, a fé no Cristo ressurreto. Porque nós precisamos entender que o crente não vive sobre essas circunstâncias. Ele vive por aquilo que ele não vê, mas ele espera. Você tem que entender, Senhor, olha, essa momentânea tribulação, ela vai passar. Esse pequeno problema que eu estou pensando, que eu estou vivendo, ele vai passar. Essa enfermidade que eu estou agora, ela vai curar. Jesus vai me curar, ou vai me levar para a glória, porque eu tenho esperança de morar com Ele na glória. Nós temos sempre, olha, presta atenção, mas se Jesus não me curar, eu vou para a glória. Eu vou para amanhã Santos Celestiais, mas se Ele tem um plano na minha vida, Ele vai me curar agora. Ele vai me dar vitória agora. Muitos dos que estão aqui, que pedem algo para Deus, talvez não vivam o suficiente para acontecer, mas creia que vai acontecer. Amém? O livro de Hebreus fala que muitos que esperaram a Cristo, a vinda de Cristo, não viram, mas esperaram pela fé. E aconteceu. Saiba o seguinte, que aquilo que você está pedindo para Deus não é em vão, estão depositadas lá diante do trono da graça, em taças. Fala, mas se depois, Deus vai te atender. Ou agora, ou depois, no futuro. Mas o que você pede a Deus não é em vão. Viva pela fé, viva acreditando que Deus vai realizar grandes milagres na tua vida. Fala, eu creio, eu vivo pela fé. Aleluia, que Deus vai realizar grandes milagres na minha vida. Aleluia, que essas muralhas hoje, elas vão cair por terra. Hoje me parece impossível, mas eu já vejo elas, aleluia, caídas. Louvado seja o nome do Senhor, pela fé que eu tenho no Cristo ressurreto. Eu creio. E por último, agora vinha a hora da grande vitória. Era a hora de dar o brado da vitória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vi um versículo aqui, irmãos, que em Números, olha só, mas vou ler já, espera um pouquinho. Vou falar, nos últimos dias, eles tinham que dar 7 voltas. Em silêncio. Há um momento de você falar. Minha mãe dizia uma coisa assim para a gente. Eu tenho um momento certo de falar. Achava até engraçado que ela falava assim. Espera que vai chegar a hora de você falar. E é assim, né? A gente que não sabe esperar, já sai falando. A gente tem que esperar a oportunidade certa, que ela vai acontecer na hora de você falar tudo o que você quiser. Não se preocupe. Ia chegar a hora das mulheres gritar, dos homens gritarem,
Das crianças principalmente. Meu Deus, cadê as crianças? Ô, crianças obedientes naquela época, não é não, irmão? Se fosse agora, tinha um lá, agarrando o pai. Mas as crianças em silêncio. Isso é coisa de Deus, irmãos. Não é? É um milagre de Deus, fala a verdade. E ainda dá 7 voltas num único dia. E aí, quando Deus falou o seguinte, quando, na última volta, quando se tocar as trombetas, vocês gritem, vocês enchem o pulmão, toda a vontade que vocês estavam de gritar durante esses dias, 7, vocês vão colocar para fora agora. Você sabe que há um versículo em Números capítulo 10, versículo 9, que isso aqui, irmãos, olha só, era uma ordenança de Deus esse grito. Tocar as buzinas, tocar o chofar. Diz assim, quando em sua terra, vocês entrarem em guerra contra um adversário que o esteja oprimindo, toquem as cornetas, e o Senhor, o Deus de vocês, aleluia, se lembrará de vocês e os libertará dos seus inimigos. Aleluia! Deus se lembrará de vocês. Aleluia, no dia da sua vitória você vai gritar, você vai louvar, aleluia, quando você estiver aqui louvando, escutando os instrumentos, louve mesmo, grite, peça, porque Deus se lembrará de você e lhe dará a vitória. Aleluia, quando se tocou as trombetas, o povo começou a gritar, e Deus então falou, agora é hora de derrubar essas muralhas por este povo. Irmãos, que coisa interessante, Deus tinha uma promessa para uma mulher que estava em cima do muro, que era a prostituta Raabe. Os muros caíram, mas a casa dela ficou em pé naquela parte daquele muro. Sabe por quê? Porque ela tinha uma promessa. Ela alcançou a promessa de Deus. Tudo caiu, menos a casa dela e aquela parte do muro. Que coisa linda. Ainda você teme? Qual foi a palavra dos homens? Nós temos uma aliança. Se você quebrar esta aliança, estamos desobrigados dela. Se você anunciar que nós estivemos aqui, se você denunciar essa nossa aliança, então estaremos desobrigados do que estamos, da nossa palavra com você. Mas se você manter a aliança, aleluia, certamente você e a sua casa estarão seguras. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Sabe que eu vejo aqui, em Deus nós estamos seguros, irmãos. Nós temos uma aliança com Ele, nós estamos seguros. Aleluia. Já começa as muralhas a serem derrubadas da tua vida hoje. Mas creia que existe um Deus que habita nisso, irmãos. Isso não é arrogância, mas é a sua confiança em Deus. É a mesma coisa quando ele diz, você vai morar no céu. Eu falei, eu vou morar no céu. E dizia um amigo assim para mim, mas como? Você é muito arrogante dizendo que vai morar no céu. Eu falei, eu não vou morar no céu porque eu tenho méritos, mas eu vou morar no céu porque Jesus me salvou, porque Jesus me libertou, e Ele morreu na cruz do Calvário por mim. Não que eu seja melhor do que você, mas se você também quiser morar no céu, aceite Ele hoje como teu Salvador. Não é por méritos. Irmãos, ter um Deus, confiar nele é uma coisa linda.
Aleluia, no meio de uma geração em que vivemos, né? Confiar em Deus, crer em Deus, ter o Senhor na nossa vida. Irmãos, é coisa rara, mas nós somos coisa rara mesmo. Deus pincelou a gente assim, ó, sabe aquele bairro ruim? Deus nos escolheu para estar aqui. Que Deus os abençoe. Que a presença de Deus nessa campanha haja em teu favor. Saia daqui confiando no Senhor. Fala, não, eu vou saltar essas muralhas. Eu vou saltar não, vou derrubar essas muralhas. Que Deus abençoe. Aplauda o Senhor.